O tijolo é matéria-prima básica da construção civil. Está na casa do rico e na casa do pobre. Em tempos de aquecimento global, o tijolo convencional como esse daqui, que precisa ser cozido em olarias, se transformou num grande problema ambiental. Quanto mais tijolos, mais fumaça, mais emissão de gases de efeito estufa. No programa de hoje, você vai conhecer o tijolo ecológico, que dispensa qualquer tipo de cozimento, reduz o desperdício nas obras e pode ser produzido a partir do solo da própria fábrica. O tijolo é o mais popular dos materiais de construção. Não importa o endereço ou a renda da família. Num país como o Brasil, a maioria absoluta das construções leva tijolo. Mas tem um problema. O tijolo convencional precisa ser cozido em fornos. Para cada milheiro, lá se vão 5 árvores até ficar no ponto. Além do grande consumo de energia, as olarias ainda poluem o ar e agravam o aquecimento global. Em junho de 2004, a nossa equipe de reportagem mostrou uma fábrica de tijolos ecológicos em Volta Redonda, na região sul fluminense. Aqui não havia lenha, fornos ou fumaça. A mistura do tijolo levava um material conhecido como pó de pedra, que é lixo nas pedreiras, o solo da própria fábrica e cimento. Dessa improvável mistura, nascia um tijolo diferente, produzido com tecnologia 100% nacional. Bom, depois de aprovado nos testes em laboratório, o tijolo ecológico está pronto para ser usado numa construção. E aí a gente entende que a redução de custos se dá principalmente na mão de obra. Por quem, professor? Porque o sistema construtivo facilita a montagem da parede, agiliza, e dispensa chapisco, reboco, embolso, reboco, e a argamassa de assentamento é um filete de cola. Ele é autoencaixável, né? Quer dizer, eu que não entendo nada de obra, vou colocar o tijolo aqui e eu estou vendo que... Ele praticamente se autoesquadreja. Está sendo usado cola plástica. Cola plástica. Cola plástica é o suficiente? Cola escolar, é suficiente. Para dar consistência? É suficiente para assentar um tijolo, fixar um tijolo no outro. Ou seja, essa parede aqui eu posso empurrar que ela tem consistência. Basta cola plástica ou tem algo mais? Não, esse buraco serve para quê? Tem algo mais. Esses buracos servem para 3 coisas. Primeiro, para aliviar o peso do tijolo. Segundo, para a tubulação hidráulica e elétrica subir junto com a parede, né? E ficar embutida. Não tem quebra-quebra no final. E nos cantos, e cada 3 em 3 tijolos, aqui leva vergalhões de 8 milímetros, que ficam engastados na fundação, radier e na cinta de amarração. A gente está vendo aqui no acabamento que não pede pintura. Se quiser, bota um rejunte, mas também não é necessário. Pode colocar aqui o quê? Um verniz? Um verniz, um selador, acrílico. Para dar o acabamento. Para dar o acabamento. Fosco, brilhante. Bom, até cera. Até cera pode usar no acabamento. Até cera de assoalho. No final das contas, na hora de pagar a conta da casa feita com tijolo ecológico, se comparando com tijolo convencional, qual é a diferença? Tendo uma equipe que saiba o que fazer, pelo menos comparando com o tijolo cerâmico, o bloco cerâmico, o bloco de concreto, concreto armado, pelo menos 30% de economia. No cômputo geral. Quando a gente fala de construção de casa popular, é uma diferença bastante expressiva. É expressiva, bastante. Quase 3 anos depois, encontramos outra fábrica de tijolos ecológicos instalada aqui, no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Ao todo, são 15 mil detentos. A maioria cumpre pena sem ter uma ocupação útil. A fábrica de tijolos ecológicos fica bem ao lado das celas. Em vez da ociosidade improdutiva, uma atividade útil, remunerada e sustentável.
Através desse trabalho, os detentos ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, produzindo tijolos que não precisam ser cozidos em fornos, como é tão comum a gente ver nas olarias do Brasil. Eles reduzem também as próprias penas, como recompensa pelas horas trabalhadas. A produção na fábrica é intensa, 3.000 tijolos por dia. A mistura precisa ser feita na calibragem certa. 70% do solo do próprio presídio. 17% de um resíduo industrial que é doado à fábrica. 10% de cimento e 3% de cal. Os ingredientes são misturados, moídos, e prensados. O tijolo que sai da prensa fica um dia descansando. Depois é molhado num tanque e aguarda 7 dias na secagem até poder ser usado nas construções. Só estão aptos a trabalhar os presos que cumprem pena há mais tempo e têm bom comportamento. Os 20 detentos selecionados ganham salário de até R$ 325 por mês. Para cada 3 dias trabalhados, menos um dia de pena. A cidade de Pimenta Bueno fica a 500 quilômetros de Porto Velho. São mais de 40 mil habitantes. Conhecida pelo rico potencial na produção de tijolos, Pimenta Bueno é o lugar perfeito para testar algumas inovações na área da construção civil. Há poucos meses, esta pequena olaria se transformou na primeira unidade de produção de tijolos ecológicos do estado de Rondônia. O local foi escolhido por causa do solo, rico em areia e argila. A matéria-prima perfeita para a fabricação de tijolos ecológicos. O melhor local de encontro dessa jazida de solo, que foi inspecionada e foi analisada laboratorialmente, foi encontrado em Pimenta Bueno e tem o solo específico na nossa produção. Ele é o solo excepcional. Oferece todas as condições. Todas as condições de produção e de qualidade. Com a orientação de técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os 35 funcionários da olaria aprenderam rapidamente a fazer a mistura. Depois de peneirado, o solo está pronto para ser misturado com cimento e cal virgem. A máquina é capaz de produzir aproximadamente 5.000 tijolos por dia. Da compactadora, o tijolo ecológico vem para esse depósito, onde irá permanecer por cerca de 2 dias, até ganhar consistência. Depois, o material é molhado para ganhar rigidez e resistência. O tijolo é ecológico porque durante o processo de fabricação não há desmatamento e nem queima de carvão. Com isso, resíduos tóxicos deixarão de ser lançados no meio ambiente. A fabricação do tijolo ecológico em Pimenta Bueno é uma iniciativa do Instituto Paixão Amazônica, uma organização não governamental que conseguiu recursos do Ministério das Cidades para a construção de 340 casas populares. As construções vão beneficiar famílias de baixa renda de 5 municípios de Rondônia. É no município de Ministro Andreasa, 60 quilômetros de Pimenta Bueno, que o projeto ganha vida. As primeiras casas e tijolos ecológicos estão sendo construídas num terreno doado pela prefeitura. O grande objetivo é construir uma moradia popular com um padrão de qualidade, de habitabilidade para todas as famílias beneficiadas com esse projeto e um projeto que dê condições para que nós possamos garantir a sustentabilidade ambiental, não agredindo a natureza, desde o processo produtivo de fabricação dos tijolos, solo e cimento, que não existe um processo de devastação da floresta, não há queima no processo produtivo e também não há utilização de combustível para a fabricação desses tijolos.
Os moradores cadastrados terão prazo até 20 anos para quitar a dívida do imóvel. São 44 metros quadrados de área construída e muita economia. Estima-se que uma casa como essa, construída com tijolos convencionais, custaria aproximadamente R$16 mil. Com tijolos ecológicos, o custo cai para R$10 mil. Em comparação em percentual, uma obra convencional é 60% a 75% a economia, né? Por exemplo, num bloco solo-cimento a gente não necessita de chapisco, reboco, a estrutura de concreto é bem inferior, né? Basicamente seria essa a redução. Bem mais em conta para o trabalhador. Bem mais em conta. O custo da mão de obra também, você não precisa de mão de obra qualificada, né? Gera mais emprego, qualquer pessoa pode trabalhar, né? Com uma semana de treinamento, é bem simples o processo. A pessoa tem a opção de deixar o tijolo à vista, né? Como ele pode rebocá-lo, né? Então, mesmo à vista, ainda a gente pode usar selantes, ficaria cor natural, você protegendo ainda da chuva, né? E como a gente pode pintar, né, escolhendo a cor necessária ou ainda rebocar. Mas a palavra final sobre esse novo tipo de tecnologia é de quem realmente coloca a mão na massa. O pedreiro Valdeir Rodrigues, um dos responsáveis pela construção das casas, vê na utilização do tijolo ecológico uma alternativa para diminuir a mão de obra em construção civil. Eu acho que a vantagem, por economizar bastante massa, né? Trabalhar é um tijolo bem mais fácil para você trabalhar com ele, o rendimento dele é o dobro do outro tijolo, então a facilidade para nós, né? Hoje que nós já temos mais um pouco de experiência, eu acho que nem se compara com outro material.